Instrumentos de governança nas contratações públicas. A governança nas contratações públicas é um aspecto essencial para a efetividade da administração pública, assegurando que os processos licitatórios e contratuais sejam realizados de maneira ética, transparente e eficiente. Para isso, a adoção de instrumentos de governança se torna fundamental, pois eles estruturam as práticas e orientam a tomada de decisões dentro das instituições. Esses instrumentos visam não apenas garantir a conformidade legal, mas também promover a eficiência e a efetividade das contratações, contribuindo para a melhor alocação dos recursos públicos. A política de gestão de estoques é um dos instrumentos que deve ser implementado no contexto das contratações públicas. Essa política envolve a criação de diretrizes que regulam o controle e a administração dos estoques de bens e serviços adquiridos pelo governo. Um bom gerenciamento de estoques evita a falta de insumos essenciais e também previne o desperdício de recursos, garantindo que as aquisições sejam feitas de forma planejada e consciente. Por exemplo, no setor de saúde, a gestão eficaz dos estoques de medicamentos pode evitar faltas críticas, assegurando que a população tenha acesso aos tratamentos necessários. Outro instrumento importante é o plano de contratações anual. Esse plano deve ser elaborado de forma detalhada e contemplar todas as aquisições que a administração pública pretende realizar ao longo do ano. O planejamento adequado permite que os gestores identifiquem as necessidades reais da instituição e realizem as contratações de maneira oportuna, evitando compras emergenciais que muitas vezes resultam em custos mais altos e menor qualidade. Um exemplo seria uma prefeitura que, ao planejar suas contratações para a manutenção de suas escolas, consegue garantir a realização de obras e serviços necessários de forma contínua e dentro do orçamento disponível. A política de contratações públicas centralizadas também desempenha um papel relevante na governança. Por meio dessa abordagem, as contratações são realizadas de maneira unificada, o que pode gerar economia de escala e otimização dos recursos. Por exemplo, um consórcio de municípios pode realizar uma compra centralizada de combustível, conseguindo preços mais baixos devido ao maior volume adquirido. Essa centralização também facilita o controle e a fiscalização dos contratos, pois concentra as responsabilidades em uma única entidade. A gestão por competências é outro instrumento crucial para a governança nas contratações públicas. Esse conceito refere-se à identificação e desenvolvimento das habilidades e capacidades necessárias para que os servidores públicos desempenhem suas funções de forma eficiente. Ao investir na capacitação dos servidores envolvidos nas contratações, as instituições aumentam a probabilidade de que as aquisições sejam feitas de acordo com as melhores práticas, minimizando riscos e ineficiências. Por exemplo, oferecer treinamentos em gestão de contratos pode resultar em uma execução mais eficaz das parcerias firmadas pelo governo. A política de interação com o mercado é fundamental para promover um ambiente de concorrência saudável nas licitações. Essa política deve incluir mecanismos que facilitem o diálogo entre a administração pública e os fornecedores, permitindo que os agentes econômicos compreendam as necessidades do governo e se preparem para participar dos processos licitatórios. Isso pode ser feito por meio de audiências públicas, workshops ou consultas prévias, onde os fornecedores podem apresentar suas sugestões e esclarecer dúvidas. Um exemplo disso pode ser visto em licitações para projetos de tecnologia, onde a participação do setor privado pode enriquecer as soluções propostas. A gestão de riscos é um elemento central na governança das contratações públicas, pois possibilita que a administração identifique, analise e mitigue riscos potenciais que podem comprometer a execução dos contratos. A implementação de um plano de gestão de riscos ajuda os gestores a serem proativos, adotando medidas que previnam problemas antes que eles ocorram. Por exemplo, ao contratar uma empresa para realizar obras em áreas de risco, a administração pode estabelecer critérios rigorosos de avaliação e monitoramento para garantir a segurança e a qualidade do serviço. O controle preventivo é outro instrumento essencial que deve ser integrado à governança nas contratações. Esse controle se refere à adoção de práticas que assegurem a conformidade legal e a eficiência antes que os problemas ocorram. Um exemplo de controle preventivo seria a realização de auditorias internas nas etapas de planejamento e execução das contratações, assegurando que os procedimentos estão sendo seguidos corretamente e que os recursos estão sendo utilizados de forma adequada. As diretrizes para a gestão dos contratos também são fundamentais para garantir que os objetivos das contratações sejam alcançados.
Essas diretrizes devem estabelecer normas e procedimentos claros sobre a gestão dos contratos, abrangendo aspectos como o acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais, a avaliação do desempenho dos fornecedores e a gestão de alterações contratuais. Um exemplo seria a criação de uma checklist que os gestores devem seguir para monitorar o andamento dos contratos, assegurando que todos os aspectos estão sendo observados. Além disso, a definição da estrutura da área de contratações públicas é um passo crucial para a implementação efetiva da governança. Essa estrutura deve ser organizada de forma a permitir a especialização dos servidores e a otimização dos processos. Uma área bem estruturada pode se dedicar a diferentes tipos de contratações, desde obras e serviços até a aquisição de bens e insumos. Por exemplo, uma Secretaria Municipal de Saúde pode ter equipes distintas para lidar com a aquisição de medicamentos, equipamentos médicos e serviços de saúde, cada uma com suas competências específicas. Outro ponto a ser considerado é a importância da transparência e do acesso à informação na governança das contratações. Para que a sociedade civil possa efetivamente exercer o controle social, é fundamental que todas as informações sobre processos licitatórios e contratos estejam disponíveis de forma clara e acessível. Isso inclui a publicação de editais, resultados de licitações e relatórios de execução de contratos. Um exemplo prático seria o uso de plataformas digitais que concentram essas informações, permitindo que qualquer cidadão possa consultar e acompanhar as contratações realizadas pela administração pública. A cultura organizacional também desempenha um papel significativo na eficácia da governança nas contratações. A adoção de uma cultura que valoriza a ética, a transparência e a eficiência entre os servidores públicos pode impactar diretamente a forma como as contratações são realizadas. Programas de capacitação e a promoção de valores éticos podem contribuir para a construção de um ambiente de trabalho onde todos se sintam responsáveis por zelar pelo uso adequado dos recursos públicos. A promoção da inovação nos processos de contratação é um aspecto que não pode ser ignorado. A governança deve ser flexível o suficiente para incorporar novas tecnologias e práticas que possam aprimorar a eficiência e a transparência. Isso pode incluir a utilização de sistemas de gestão que permitam o acompanhamento em tempo real dos contratos e a implementação de soluções baseadas em dados para a tomada de decisões. Por exemplo, o uso de inteligência artificial pode otimizar a análise de propostas, identificando rapidamente as melhores opções disponíveis. Finalmente, a implementação dos instrumentos de governança nas contratações públicas é um processo contínuo que exige comprometimento e engajamento de todos os envolvidos. É fundamental que haja um esforço conjunto entre a alta administração, os servidores e a sociedade civil para que os princípios da governança sejam efetivamente incorporados à prática administrativa. A evolução constante das práticas de governança pode contribuir para a construção de uma administração pública mais eficiente, transparente e comprometida com o interesse público. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!